Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Na Mesa com Jesus. Pessoal, que alegria, que coisa boa estar aqui com todo mundo novamente. Hoje nós temos uma convidada muito especial, mas não é essa a minha parte. Eu vou contar para vocês rapidinho, eu vou explicar o porquê do Na Mesa com Jesus, qual é o propósito do nosso podcast, que ele é única e exclusivamente para a disseminação da palavra de Deus, né? Então nós estamos aqui para aprender, ajudar, né, você que está aí no início junto conosco nessa caminhada aí com Jesus. Eu já falei isso no outro podcast, mas é verdade. A gente nunca vai saber tudo sobre ele, né? Nunca será o suficiente. Então, esse podcast vem para somar na sua vida, na minha, né? Para te ajudar realmente a dar esse primeiro passo aí com Cristo. E eu tô aqui com a Rawane. Tudo bem, Rawane? Tudo bem. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez falando sobre Jesus. Meu coração arde de amor por isso. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela estava lá no dia do meu sim para Jesus e eu nunca vou esquecer. Ela ajoelhada comigo ali chorando. E é uma pessoa incrível, muito especial mesmo, que eu tenho um amor e carinho. E ela já me ajudou várias vezes, sabe? Sempre estendeu a mão ali desde o dia do meu sim para Jesus, que é a pastora Nayara. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Que prazer e que privilégio estar aqui com vocês falando de Jesus, isso falando mesmo. Do Rei dos Reis. Que coisa melhor que isso, começar o dia a gente já batendo um papo com mulheres de Deus falando de Jesus. É coisa boa demais. Coisa boa demais. Pastora, se apresenta, fala de qual igreja você é, sua família. Eu me chamo Nayara, sou esposa do Fernando. Tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, 2 flechas na nossa aljava. A Valentina, que completa 10 anos no mês que vem, então ela já fala, já tenho 10 anos. Já tenho 10 anos. E o Israel, que está com 2 anos e meio. Estamos aí nesse desafio, pastoreando, eu e meu esposo, auxiliando ali meu marido, nesse desafio do pastoreio. E nós somos pastores ali na Igreja Batista Nacional, ficamos mais especificamente com o público jovem ali, que é o que arde no comigo, coração. Público jovem, eu? Isso que dá mais dor de cabeça, né? Tô brincando. Mas é os que trazem as experiências também mais incríveis de entrega mesmo, sabe? Que jovem é intenso. Que quando é de verdade, Exato, né? São intensos. Eu costumo dizer que a vantagem do jovem é isso, ele é intenso, ele é transparente. Quando ele realmente tem um encontro com o Senhor, ele mergulha de cabeça. Né? Por exemplo, nós temos coisa linda o testemunho dela. Verdade, bem isso mesmo. Eu gostei quando ela falou jovem, eu me identifiquei. Isso mesmo, por favor. Depois que a gente casa, a gente larga a mocidade. Para com isso. Você não tira a minha mocidade, não. Eu sou jovem. É legal que nós tivemos um retiro de jovens e nós tínhamos a irmã Eni. Muito conhecida. E ela foi participar. É uma senhora aí, ó. Tá vendo? Fim de idade, cabelinho branco. Essa é eu. E foi lá e foi dormir na chácara. Olha aí, ó. Tá vendo? E ficou durante todo o retiro. Então, tá jovem realmente isso, é o espírito, né? O coração, Exato. né? É exatamente isso. E eu acho que com Jesus a gente vai ser jovem para sempre. Né? É isso mesmo. Jesus deixa a gente mais jovem, mais disposto, mais bonito. Bem isso mesmo. Que legal. E hoje, o nosso intuito do assunto de hoje do podcast é influenciar você, mulher comum, assim como eu e a Pri, a ser flecha de Deus, a ser utilizada por Jesus, assim como as mulheres comuns da Bíblia. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Esther, que foi uma mulher com uma trajetória comum, mas que desenvolveu um papel aí brilhante, né? Uma das mulheres mais influentes da Bíblia. Inclusive, assim, parece óbvio para você que já é cristão há algum tempo, já leu a Bíblia inteira, mas tem um livro na Bíblia que é só sobre Esther, para vocês entenderem o tamanho da importância dela. E é por isso que a gente trouxe aí a nossa enciclopédia. Hoje eu só vou escutar, gente, que hoje eu quero aprender. A gente vai aprender junto com vocês e a gente trouxe a pastora Nayara para falar sobre a Esther para nós. E é legal que o livro de Esther, a história dela conta ali exatamente sobre isso, uma mulher comum. Se for olhar, ela tinha todas as situações para dizer não ao Senhor, dizer não ao propósito dela. Verdade. E ao contrário disso, ela disse sim ao Senhor e foi firme ali naquilo que o Senhor tinha para ela. O contexto ali conta ali no início que ela é uma judia. Esther era judia, ela estava ali no reinado do rei Assuero, estava ali fugido mesmo, eles estavam fugidos, alguns judeus tinham voltado para a sua terra, mas ela resolveu ficar.
ela era órfã, então Mardoqueu, que era o tio dela, assumiu ela como pai. Então, Mardoqueu, na história dela, teve a figura paterna para ela. E é muito legal que, se você vai lendo ali o livro de Esther, inclusive te convido a ler o livro de Esther. É um livro pequenininho, tem 10 capítulos apenas, coisa de uma sentada que você para ali, você já consegue conhecer ler a história na íntegra. E é uma história, assim, muito motivante, inspiradora, Pri, isso mesmo. Porque ela foi criada, ela era órfã, ela foi criada pelo primo dela e ela acabou sendo responsável por salvar o povo de Israel. Nossa. Porque nesse sim que ela deu ao Senhor, ela acabou sendo... Vamos voltar ali. Ela foi criada ali pelo primo dela, Mardoqueu, pelo tio, e daí ela acabou sendo criada por ele, e ela disse sim ao Senhor e acabou salvando o povo. Em que sentido? Ela estava ali junto com o pessoal, nós temos o rei da época, ele pegou e a rainha Vasti, o rei estava dando uma festa, sabe aquela coisa onde ele estava extravagando, mostrando as belezas do reino que ele tinha, mostrando todo o poder que ele tinha, e num determinado momento, quando ele já estava bem alegre, sabe, bem... Já tinha passado um pouquinho? Isso, ele resolveu chamar a rainha Vasti. Era uma rainha muito bela, muito bonita. E, nesse momento, ele convida ela para vir para se apresentar, para ela se vestir como rainha, colocar as vestes reais e se apresentar às pessoas que ele estava ali dando essa festa, para mostrar como a esposa dele, como a rainha dele era bonita. Porém, Vasti se negou. Ela estava dando um banquete também, uma festa para mulheres do reino, e ela se negou a participar, a ir lá e atender esse pedido do rei. Nesse momento, o rei já pegou e buscou os conselheiros dele, porque o legal é que o rei ele sempre fazia isso, ele buscava conselhos ali em pessoas de confiança dele. E os conselheiros dele aconselharam, olha, se você não corrigir a rainha, porque a rainha tem uma grande influência sobre as mulheres, em algum momento as mulheres dos mais ricos aos mais pobres vão começar a se voltar contra seus maridos. Seus maridos vão dar uma ordem e elas vão dizer não, elas vão começar a contrariar, porque o exemplo está vindo de cima. Exato. E daí ele pega e desposta nela. Ela acaba sendo destituída de ser rainha. E daí passa o tempo, ele começa a sentir falta de Vasti, né? O rei começa a sentir falta da rainha, e ele vai nos conselheiros deles, os conselheiros falam, então vamos procurar uma nova rainha, nós vamos procurar as mulheres mais belas, mulheres puras, mulheres virgens, as mulheres mais lindas que nós temos, e nós vamos fazer uma seleção para você escolher quem vai substituir a Vasti. E então começa ali o processo seletivo, digamos assim, das candidatas a serem a nova rainha. E nesse processo, eles olham para Esther e o primo dela pega e orienta. O tio dela pega e fala, vai para lá que você tem grande chance e tudo. E ela era muito bela mesmo. Esther era linda mesmo. E tanto que logo no início, a hora que ela foi ali, já ganhou o coração ali das pessoas que estavam preparando, porque ela era bonita, simpática, educada. Então ela acabou já conquistando. E claro que tudo isso com um propósito divino ali, um propósito de Deus para a vida dela. Então, ela encontra favor diante das pessoas que estavam organizando, ela vai, é separada, fica um tempo ali só se arrumando, se embelezando, ficando com a pele mais bonita, num processo ali para se preparar para se apresentar para o rei. E quando ela se apresenta para o rei, ela ganha favor diante do rei, assim, aos olhos do rei. E é legal que ela se apresenta para o rei, fala que em algumas versões da Bíblia vai dizer que ela se vestiu do reino para se apresentar ao rei. Então, assim, ela se vestiu da glória de Deus. Por isso, não foi só a beleza, não foi só a sabedoria. Não foi só ela que foi escolhida, foi Deus também. Exato. O Senhor estava se movendo diante dessa situação dela, sim dela. Pastora, a Esther, ela era judia, né? Exato. E aí, em que momento que ela decidiu que ela teria que ocultar ali? Porque ela não chegou e não contou isso. Eu acho que ninguém sabia dessa já em obediência mesmo a Mardoqueu. Mardoqueu falou, você vai lá, você vai tudo. E Mardoqueu é legal que, enquanto ela estava nesse período de preparação, ele sempre estava ali na porta do reino, sempre na porta ali onde as mulheres ficavam, que estavam se preparando. Ele sempre estava passando ali para ver como que ela estava, porque ele se preocupava, era família mesmo.
E ele falou, você não conta ainda, guarda isso, não precisa contar agora que você é judia. E ela obedeceu essa direção de Mardoqueu. E ela só foi contar mais pra frente na história, que daí a gente vai ver ali acontecendo. Ela foi colocada como rainha e... Nossa, passou um tempão, né? Sim, é lindo de ver. A história, leia mesmo, Pri, porque vale a pena. Esse eu vou ter que fazer de tarefa de casa. A história... Pra gente dar uma continuidade aí na história de Esther, porque eu acredito que essa história, com certeza, vai ser um real convite, ainda mais para as mulheres ali que passam um período de dificuldade, sabe? Um chamado de Deus mesmo para a vida das mulheres que estão assistindo esse podcast a permitirem que Deus, né, a honra de Deus ser vista na vida de vocês. Eu queria, pastora, que você fizesse uma oração, porque para nós é muito importante sempre colocar Deus aqui nesse podcast, e a gente acredita demais que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ele está. Então, que ele seja honrado aqui na nossa mesa, sabe? Amém. Que para a gente dar continuidade Amém. Na história. Convido você de casa também, aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a também fechar os seus olhos e ter essa conexão com o Senhor. Não sei se de repente já começou o seu dia, está agora no início, está no meio, está no fim, mas de repente você não tirou um tempinho para conversar com esse Deus Todo-Poderoso, esse Abba, esse Paizinho, que te convida a andar plenamente com você, andar pertinho de você. Feche os seus olhos aí, se for possível. Deus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, obrigada, Pai, por esse podcast que tem se levantado, Pai, para levar a palavra do Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus esteja conosco. Jesus, o Senhor é nosso convidado de honra. Se assenta à nossa mesa e que tudo que for falado aqui seja dirigido pelo Senhor e para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Então, A Raoni, ela é toda preparada, gente. Ela faz pergunta. Eu venho assim, ó. Eu quero escutar, eu quero saber, eu quero que alguém me conta, porque agora eu gosto. A Raoni, ela tem um propósito muito lindo. Tem. Você vê que essa comunicação nela flui muito fácil, né? Não, gente, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas me falam isso, porque eu me cobro demais. Eu fico tipo, meu Deus, será que eu Mas falei é sempre tava assim, né? certo? Da dupla tem que ter, né? Uma que vai, organizada. a organizada, e a outra que vem. Pela graça. Vamos, Você tá aqui vamos. pelo quê? Pelo favor Bora. e pela graça, mais Amém. nada. Mas a Priscila, ela também já foi porta-voz de Deus na minha vida. Esses dias eu estava contando uma coisa que eu queria muito dela. Então, nós vamos jejuar e orar. Nós fizemos um jejum de 48 horas ali, sem só, nada. que legal. Só na isso. aguinha. Tamo ali, E como é tamo. importante a gente se aproximar de pessoas assim, sabe? Que vão nos instruir, vão nos motivar, vão nos levar para mais próximo do Senhor. No nosso primeiro podcast que a gente gravou, que foi o tema de início ali, nós falamos sobre a importância da mesa, né? E a gente tem que parar para pensar quem você está colocando, né? Na sua Exato. mesa, o tipo de pessoa para que vai te ajudar, vai te edificar, vai ajudar você a chegar mais perto de Deus. Porque essa é a missão do verdadeiro amigo, né? Ajudar você a se aproximar de Deus, né? Eu acho que isso é mais do que importante nessa caminhada, porque por muitas vezes tu vai se sentir fraco, tu vai se sentir frágil, né? Tu vai falar, não, eu não tô pronto, eu não sou o que Deus quer, porque isso passa na nossa cabeça, né? Exato. Muitas vezes, né? Não tô preparada, deixa eu me preparar, depois eu volto. Não, minha amiga, vamos aprender tudo aí no caminho mesmo, vamos tudo junto, aos trancos e barrancos, nós vamos conseguir, né? E eu falei agora sobre o jejum, né, que eu e a Pri fizemos, e a Esther, ela precisou se preparar ali para essa caminhada, não foi? Né, o Mardoqueu deu as instruções para elas, mas ela também teve que se preparar espiritualmente, não foi assim, vamos, ela se preparou. Então, fala um pouquinho para nós, pastora, sobre essa preparação dela aí com... Ela se tornou rainha. Isso. E em determinado momento Mardoqueu chegou até ela. Ele conta a história que ele começou a se vestir de panos de saco para mostrar assim, uma humilhação ali diante do Senhor, né? Pedindo um favor do Senhor. E ele começou a entrar na porta do palácio, ali, ficar na porta ali, e em posição de humilhação. Num determinado momento ele conseguiu mandar o recado para Esther, e ele falou, né? Tem até aquela que é o ápice do capítulo, que ele fala assim: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada, que você foi instituída a rainha. E daí
qual era o motivo de Mardoqueu estar ali prostrado, estar ali com panos de saco? Porque tinha sido feito um decreto, Amã tinha feito um decreto, que era, Amã fazia parte dos inimigos do povo de Israel. Então ele queria destruir ali os judeus, ele queria realmente eliminar os judeus ali daquela época, que ainda estavam ali no meio. E ele tinha sido feito um decreto onde todo o povo judeu seria morto. E mal imaginou ele que... Exato. A história tem um final. Eu falo assim, que Deus é especialista. Um final cinematográfico, que eu digo que o pensamento humano não conseguiria fazer uma história tão incrível como essa. Que tem toda uma reviravolta. E depois Amã acaba sendo enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E daí... Esther fica sabendo da questão de que o povo judeu seria destruído. O Mardoqueu orienta ela e fala: olha, Esther, você precisa fazer algo. Vai até a presença do rei e peça para que ele não elimine seu povo. Porque, não sei se você se lembra, mas você é judia. Você não contou isso ainda, mas você também é judia. Você acha que porque você é rainha, você vai ser poupada? Porque quando tinha um decreto que Amã tinha conseguido confiança do rei ali, e ele tinha selado com o anel do rei. Quando era selado um acordo ali com o anel real, que era feito um decreto, ele era irrevogável. Ou seja, o rei, querendo ou não, ele teria que permitir que a rainha fosse morta, porque ao momento que descobrissem que ela era judia, ela seria morta por esse decreto também. E então ela pega e no primeiro momento ela fica um pouco endurecida, que ela fala: olha, quem chegar diante do rei sem ser chamada pode ser morta. Se chegasse diante do rei e o rei não estendesse o cetro para a pessoa seria morta. E daí ela pega e fala: como que eu vou chegar lá? O rei não me convidou, já tem 30 dias que ele não me convida para estar junto com ele. Como que eu vou chegar lá assim de supetão? E falar isso, né? Aí ela falou: se eu for lá, eu vou ser morta. Então, Mardoqueu lança essa palavra de encorajamento, lembrando ela das raízes, sabe, da origem dela. E para que o coração dela lembrasse que não era só sobre ela, era sobre todo esse povo que precisava de um auxílio. E ele ainda fala: olha, Esther, se você se levantar e fizer algo, você vai ser o instrumento do Senhor. Mas se você não fizer nada, o Senhor, Deus, vai fazer algo, vai levantar alguém para nos salvar. Isso mostra muito também assim, aquela questão de fé, a confiança. E obediência, né? Exato. Porque muitas vezes nós somos chamadas, Deus dá para nós todas as ferramentas, mas nós falamos: não Não quero. Não consigo. Ou até o medo, né, de não estar preparada. Será que eu vou conseguir? Como Esther, né? Ficou com medo, né? Eu não vou lá falar com ele. Quantas vezes a gente tem esse medo, né? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Mas nós temos que lembrar quem está acima de tudo isso, né? Quem está regendo, quem colocou aquela vontade no nosso coração, né? Sempre orar para saber se aquilo é uma vontade de Deus, né? Porque a gente tem que pensar também que pode ser uma coisa nossa, né? Então... Eu sempre falo que se Deus te mandou, a conta é de Deus. Agora, se você fez por conta própria, você vai ter que assumir ali os prejuízos, digamos, da sua ação. Então, ela decide, ela fala, então, ela faz esse convite do jejum. Vocês comentaram que fizeram um jejum juntas, né? Ela convida o povo, ela fala: olha, Mardoqueu, então vamos orar, vamos jejuar, e eu vou até a presença do rei mesmo sem ter sido convidada. E se tiver que perecer, perecerei. Ou seja, se tiver que morrer, morrerei. Nossa, chega a me arrepiar. E ela convida o povo, então, vamos jejuar, então você vai jejuar comigo, Mardoqueu. Eu convido o povo judeu para jejuar junto, e todo mundo entrou nesse período de jejum. Após encerrado esse jejum, ela foi até o rei e, pela graça de Deus, na hora que ela chegou, o rei já olhou para ela com olhos bons, já estendeu o cetro, ou seja, ela tinha permissão para chegar. Ela teve o aval de Deus, né? É por isso que a gente fala, jejum a gente não faz só para pedir as coisas, a gente faz para Deus esteja conosco naquele momento, sabe? Para que Deus vá junto com a gente. O pastor André fala uma coisa muito bacana lá na igreja, nessa oração da madrugada, ele falou assim, que o jejum, a oração, essas orações da madrugada, elas não mudam o coração de Deus, a decisão de Deus, não é isso. Eles vão mudar o seu. Exato. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, vai restaurar e ressignificar o seu coração. Exato. E o jejum é uma ferramenta poderosa para nos aproximar mesmo do propósito do Senhor para a nossa vida. Alinhar a nossa intimidade com Ele, né? A decisão dele com a nossa. É isso, né? Talvez tirar
os tampões que estão nos nossos ouvidos, né, as vendas dos nossos olhos, porque esse momento de jejum realmente é um sacrifício, né, da carne, né, de Jesus, eu tô aqui como Mardoqueu, né, aos trapos, eu tô entregue, eu abdiquei mão, né, do alimento para ficar perto de ti, para entender o que tu queres de mim, né? Exato. Foi isso que... E é legal depois, ela finaliza esse período de jejum, ela chega diante do rei e ela tem uma sabedoria assim de Deus mesmo, que ela chega diante do rei e o rei pergunta: o que queres, rainha? Se quiser até metade do meu reino te darei. Olha. O que quiser eu vou te dar, o que você quer? E ela diante dessa, tipo, tem o que você quiser é seu. Ela tem a inteligência, a sabedoria de pegar e falar: eu quero te servir um banquete. Vem comer comigo, vou preparar um banquete. Aí ele vai lá, ela ainda fala: se tiver favor diante dos seus olhos, se achar favor diante dos seus olhos, te convido para vir para um banquete que eu vou preparar em sua homenagem. E traga a Amã junto. Olha só como é inteligente. Ela já sabia de tudo ali, que a Amã era inimigo do povo, né, de Israel, do povo judeu. E ela pega, aí o rei fala: não, eu vou, nós iremos e tal. Aí ela faz no primeiro banquete tudo, o rei termina de comer e tudo, gostou, achou tudo muito agradável. Ele pergunta: agora me conta, o que você quer pedir, rainha? O que você precisa? O que está te incomodando? Ela fala: rei, eu queria te servir outro banquete. Você poderia vir novamente para comer comigo? Eu quero fazer outro banquete em sua homenagem. Você vem novamente, traz a Amã. Aí ele fala: ok, voltaremos. E então você vê assim, a sabedoria dela, porque às vezes nós mulheres, muitas vezes somos mais impulsionadas a falar logo ali, a gente tem um problema, às vezes a gente tem uma dificuldade de pôr uma trave na nossa boca, ali, segurar a nossa língua. E ela teve essa sabedoria, sabe? De conduzir toda a situação. De segurar ali, falar no momento certo. Até então o rei não sabia que ela era judia, então ela não tinha contado ainda. E nesse segundo momento ela pega e conta. Daí vamos voltar lá em Amã. Amã, nesse período, tinha feito esse decreto que todo judeu seria morto, porque era um povo diferente do que estava ali. O povo judeu ali, eles estavam vivendo numa comunidade que tinha princípios e valores totalmente diferentes, adoravam outros deuses. E não o Deus verdadeiro, digamos assim, o D com D maiúsculo, o Deus criador. E então, ele pega e faz esse decreto, que todo mundo, os judeus seriam mortos. Ele faz um decreto um pouco anterior, que todo mundo deveria se curvar a hora que ele passasse. E Mardoqueu se negou a se curvar, porque Mardoqueu escolheu se curvar somente diante do Senhor, não se curvar diante de uma pessoa com... um ser humano, né? Exato. Então ele se nega. Toda vez a Amã passava, todo mundo se curvava, Mardoqueu ficava ali quietinho, não se curvava. Isso mexeu com o ego, sabe, de Amã. E ele sempre ali incomodado, querendo pegar e de alguma forma mudar essa situação. Então ele pega, em um determinado momento, ele conversando com a esposa, com os amigos, aí tiveram uma ideia brilhante: vamos fazer uma forca bem alta, bem grande, e vamos colocar para enforcar Mardoqueu, que já fica como exemplo para os outros. Já fica como exemplo. Então ele faz essa forca, tudo ali, e daí Esther está ali. E Amã não sabia que Esther era judia. Então ele estava ali junto e tal. E de repente, quando Esther decide pegar e contar o desejo do coração dela, né? Em um desses banquetes, ela pega e fala: o meu povo será destruído. Eu estou entristecida porque o meu povo, vou ver o meu povo perecer, vou ver a morte do meu povo. E o rei pega e pergunta: mas quem planejou coisa tão terrível? Quem fez coisa tão terrível? Aí ela pega e fala: Amã, que a Amã estava ali junto. A Amã fez isso. Nessa hora o rei se torna assim, fica enfurecido, e ele sai para o jardim. Porque já estava assim, quando ele saiu, para Amã já estava certo, que estava decretada a morte dele. Que ele seria morto, porque ele foi contra o povo da rainha, digamos assim. E então, ele pega e Amã fica ali, aos pés se joga nos pés da rainha. E isso é considerado totalmente, digamos assim, ilegal, entre aspas, assim. Não poderia acontecer. E quando o rei volta, ele vê ali Amã aos pés da rainha, clamando pela vida dele, falando: ai, não faça isso, tudo, digamos assim, arrependido, né? Querendo poupar, na verdade, a própria vida. E o rei fala: agora você ainda foi contra a minha esposa, você foi contra a rainha, você será morto, e tudo mais.
E aí a forca que ele fez... Exato, ele acabou sendo enforcado ali, nela. né? E tem bastante história até chegar aí ainda, mas é muito legal. Essa mudança mesmo do que Deus faz. Porque, de repente, você está em casa passando por problemas, te colocar em situações que não foi você que entrou por decisões erradas. Foi situações de você estar defendendo o seu Deus, defendendo a sua fé, defendendo aquilo que você crê, e você acabou sofrendo consequências, sofrendo perseguição, às vezes, no trabalho, perseguição às vezes da família. E eu quero que você se lembre dessa história, que às vezes as pessoas estão fazendo uma forca para te colocar por causa da fé que você professa, por quem você realmente crê, porque você crê no Deus verdadeiro. Lembre-se que Deus é que nos justifica, e Deus faz tudo do jeito certo, da forma correta e na hora certa. E é interessante uma outra observação, que se você for ler o livro de Esther, em momento algum fala de Deus. Nenhum momento, não fala de Deus. Mas a gente vê ali Deus trabalhando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não vê assim Deus falando ou alguma coisa assim. Deus estava ali, digamos assim, em silêncio. Mas às vezes o silêncio de Deus nos traz muito medo, nos traz angústia. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele parou de trabalhar a favor da nossa causa. Se você está nos propósitos do Senhor, assim como Esther estava, Ele vai trabalhar ao seu favor. Ele vai fazer aquilo que é necessário para poupar a sua vida, para trazer alegria e trazer paz. E é exatamente isso, né? Quantas vezes a gente precisa, a gente quer escutar esse Deus, né? Que Ele fale conosco, mas às vezes Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está agindo, a gente só tem que realmente aguardar. Uma coisa importante que eu aprendi com toda essa história que a pastora contou é sobre a obediência, né? Que nós temos que estar sempre em obediência ali. Mesmo com Deus em silêncio, nós precisamos ser obedientes a Ele. E, pastora, o que você acha que a história de Esther deixa para nós aqui? O que nós podemos aprender com a história? Nos mostra muita questão assim, da obediência. De mulheres atuais, Exato, né? Exato, da obediência ao Senhor. Porque muitas vezes a gente não está no posto de rainha com as vestes reais, com a coroa, mas o Senhor nos fez para governar, para levar a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente enfrenta desafios que nos paralisam. E nos lembrar da história de Esther, uma mulher judia que foi levada da sua terra. Ela estava ali diante de um povo estranho, que não professava a mesma fé dela. Ela se manteve firme ali. Se manteve firme nos ensinamentos dela, firme no propósito, crendo que o Senhor tinha algo para ela. E olha a posição que o Senhor a levantou só por ela sabe, ter a fé, continuar firme ali no Senhor. Autoridade na fé dela, né? Então, mesmo que sejamos mulheres simples, mulheres que aos olhos humanos não tem ali um brilho, digamos assim. O Senhor é quem faz. Nunca vai ser sobre nós, não é sobre nós, não é sobre nossa aparência, não é sobre quem nós somos. É sobre a essência do Senhor que está dentro de nós. Então, assim, eu vejo muito nos gabinetes pastorais, a maior pergunta é: qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Isso chega, de certa forma, até a assombrar as pessoas, assim, de ter aquela necessidade de descobrir o propósito. Isso é muito algo que arde no nosso coração, da gente retribuir, de alguma forma, aquilo que já nos foi feito. E é claro que nada que a gente fizer é capaz de retribuir, exato, vai ser o suficiente. Mas a gente tem essa essência no nosso coração. E quando a gente entender que o nosso propósito é estar diante do Senhor verdadeiramente, e as coisas vão se desvencilhando, as coisas vão acontecendo naturalmente. O nosso papel é o quê? É nós nos debruçarmos na palavra, conhecermos verdadeiramente, porque não tem como eu falar de alguém que eu não conheço. Como que eu vou falar da Bíblia se eu não conheço a Bíblia, se eu nunca li a Bíblia, se eu não tenho o costume de ler a Bíblia? Como que eu vou falar de um Deus que Ele é tão distante para mim, porque eu não tenho um tempo de oração, eu não tenho um tempo de intimidade? Porque a gente faz amigos como? Conversando. É conversando. A gente está ali com um amigo, a gente quer saber, a gente quer contar. E não tem como a gente ser amigo de Deus, não ter esse diálogo, não ter essa oração. Esse período de jejum, como ele nos fortalece como cristãos. Então, de repente, você está pensando assim: mas eu sou uma mulher comum, a minha realidade familiar é totalmente deturpada. Assim como Esther ali, uma
uma órfã que estava sem pai nem mãe, fora do povo dela, estava ali como estrangeira, num povo totalmente diferente daquilo que ela cria, e o Senhor a levantou. Então, é possível permanecermos firmes nos propósitos do Senhor, mesmo em meio às adversidades do nosso meio. E o nosso propósito é o quê? Para você descobrir o seu propósito, é a dica fácil, que parece que é um trem tão difícil. Deixa eu pegar a caneta aqui, o papel. Porque a gente fica querendo isso mesmo. 3 formas de descobrir o meu propósito. Não adianta, não vai. Exato. E é claro que tem ferramentas para a gente conseguir guiar ali a nossa visão mesmo, alinhar a nossa visão. Mas o principal é o quê? Leia a palavra de Deus. Leia mesmo, conheça esse Deus que você quer realmente servir. Porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está sendo instruída, a gente está sendo moldada. E quando a gente nem percebe, a gente já está no caminho que ele tem para nós. Já está no caminho que ele queria, né? Eu achei muito legal, né? Que é uma, para mim, pelo menos, né? É o que é uma dificuldade. Foi quando você falou assim, ó, que nós temos a dificuldade de manter a boca fechada, às vezes, em momentos que não se deve falar. Por exemplo, às vezes tu tá em casa, vamos trazer para a nossa realidade. Casa, marido, filho, acontece alguma situação onde naquele momento você tem que ficar quieta às vezes, você tem que se retirar daquela situação para que você enxergue mais amplamente aquilo tudo e saber o que eu tenho que fazer diante daquilo. Porque se você usa a sua reação carnal, você vai bater de frente com o seu marido, você vai, às vezes, falar mais alto com o filho, e que não seria aquela reação daquele momento, porque não vai trazer um benefício. Né? Não vai te ajudar em nada você discutir com ele ou bater de frente ou falar, não, eu mando mais, quem manda menos. Então, essa parte, para mim, é muito... Uma coisa que eu percebi na história de Esther, isso, e complementando isso que a Pri está falando... Como ela foi sábia, né? E também como a gente precisa cuidar a hora da gente contar as nossas coisas. Porque eu sou muito assim. Eu conto tudo. Nossa, eu sentei aqui, eu já contei tudo da minha vida e já sei, né? E até o Mardoqueu ensinou até com o marido. A gente precisa, sim, ser verdadeira, precisa, né, contar tudo, mas tudo tem uma hora certa, sabe? Tudo tem um momento, né? E qual é a dica, pastor? Assim, vamos para as 3 dicas. O que você diria assim, nesse momento, principalmente esse que eu te falei? É um momento que seria um momento de a gente ficar calmo. O que a gente faz? A gente faz... Uma sanguínea, né? Você já fez o seu temperamento, Pri? É sanguínea? É hemorrágica. É lógico, tipo isso. Aqui todo mundo é sanguíneo. Tipo isso, entendeu? Não tem... eu sei que a gente, sim, tem que se alimentar da palavra, porque nesse momento a gente vai ter esse guiamento do Espírito Santo mesmo, de fica quieto, mantém a boca fechada, não fala nada agora não, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. E falando dessa questão de temperamento, às vezes as pessoas até falam, mas você é sanguínea? Porque a pastora, ela me falou, ela é sanguínea. Gente, mas eu nunca vi a pastora ter algum momento de sanguínea, assim, algo... Ela é uma sanguínea controlada. Ela é medicada. Que eu sou sanguínea convertida, porque às vezes a gente usa como muleta nosso temperamento. Às vezes tem aquela pessoa mal educada, grossa. Você fala, porque eu sou sincera. Não é, filha, você é mal educada, você é grossa. Tem que se tratar, bebê. Não pode tratar os outros assim, não. Exato. E às vezes a gente usa nosso temperamento serve para nos guiar onde a gente tem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fortes para serem melhorados ali, para serem usados com sabedoria. Nossos pontos fracos que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais para ele funcionar. Porque se a gente for olhar, todos os temperamentos, eles têm a sua qualidade. Eu falo que se a gente pudesse pegar um pouquinho de cada era bom, né? Era bom. O ônus e o bônus de cada um, né? Mas isso é possível. Por exemplo, você falou sobre a questão de se controlar. Tendo essa intimidade com o Senhor, sabe? Aquela coisa, porque a gente escuta muito assim, os humilhados serão exaltados. E não é verdade, a Bíblia não diz isso. Não é bem assim, não é bem assim que tá escrito. Os humilhados serão um pouquinho mais humilhados. Exato. Porque a Bíblia fala aquele que se humilha. Então, assim, a gente sempre pensar assim, o meu marido, às vezes o meu marido foi grosso, o meu marido falou mais alto, os meus filhos hoje estão daquele jeito, estão agitadíssimos. É a gente pensar assim... Cara, quem sou eu? O Senhor derramou uma graça tão poderosa sobre minha vida. Quem sou eu para me irar com alguém que fez algo tão pequeno diante do meu pecado diante do Senhor?
Porque se a gente for olhar para dentro da gente, a gente também tem os dias mulheres na TPM, aquele dia que a gente acorda assim um pouquinho mais azeda. E como seria difícil se todas as vezes um desse patada no outro. Né? Por isso que eu falo, essa questão do jugo desigual é até um cuidado do Senhor falando sobre isso pra gente. Porque se você tá com alguém que tem a mesma visão que você, é diferente. Porque você vai estar mais estressado, você vai se controlar, porque você vai pensar assim, cara, meu marido também se controla às vezes. E às vezes ao contrário e tudo. Você vai pensar, eu quero moldar nos meus filhos um caráter diferente. Eu quero que eles tenham, às vezes a realidade na minha casa foi diferente, mas eu quero que na casa dos meus filhos seja diferente para quebrar já sabe, aquela coisa cadeia, geracional, né? Mesmo. Mas isso, já gostei da dica, por exemplo, né, de sempre lembrar do sacrifício de Jesus, né? O que foi o sacrifício de Jesus perante essa discussão, né? Porque vai ser uma coisa que eu vou tentar implantar dentro da minha casa. De toda vez que eu achar que eu estou numa discussão que para mim é muito grande, a pastora Bia fala uma coisa também assim, o problema é sempre grande quando ele é seu, né? Então, assim, quando eu achar que eu estou com um problema muito grande, eu vou sempre lembrar do sacrifício maior que Jesus fez. Nossa, agora você falou comigo, hein, Priscila? Porque eu vivo nessa. Não, ninguém tem problema mais que eu. A minha vida é muito difícil. Ai, porque eu não vou aguentar. E agora eu fiquei quietinho, porque não, o problema de Mas não é só você, Raul, não é só você. Todos nós, a gente chega num momento... Até... Falando, né, agora experiência de mulher casada, né? Às vezes eu olho pro Leonardo e falo, não é justo, porque eu fiquei cuidando da Lívia o dia inteiro, eu não sei o que. Por que ele vai sentar, vai chegar em casa, vai sentar e vai assistir televisão? Tá, gente, mas e tudo que ele passou lá fora, né? Tudo que ele já enfrentou várias coisas que eu não vi. Mas talvez por eu não ter visto, os meus olhos não terem visto, eu acho que o dia dele foi tranquilo. Às vezes ele só tá quieto, ele só não vai falar, né? Então, é isso que você falou, né? A gente tentar ponderar ali, cuidar, né, do próximo e lembrar. Não, o meu problema é grande, mas Jesus enfrentou um bem maior por mim. Então, eu vou me retirar daqui do lugar, eu vou lá fora, eu vou respirar para voltar depois e olhar com outros olhos essa situação. E sabe, Priscila, abrir uma janelinha que eu acho que é importante a gente falar também sobre essa questão do papel da mulher, o posicionamento da mulher hoje. Que a gente vê, assim, ao nosso redor, está totalmente deturpado mesmo. A feminilidade da mulher. Digamos que os homens estão mais femininos e as mulheres estão empoderadas, masculinas. Mas esse excesso de incentivo para que a mulher não seja submissa. Não seja não sei o quê. Olha o que Esther fez. E a submissão é tão linda na Bíblia. É gratificante, porque né? eu, durante a minha faculdade inteira, eu fui uma feminista nata. Então, agora Olha as coisas que Jesus faz, né? Jesus usa os improváveis, Não, Priscila, se tem uma pessoa improvável de estar aqui, falou. Por isso que esses dias eu estava até falando, os meus amigos que me conheciam antes da igreja... Não te conhecem mais. Não, e eles ficaram tão felizes com o meu podcast, não vou falar assim, ficaram mais felizes que o pessoal da igreja, mas eles, tipo assim, nossa, ficaram, meu Deus, mas é porque conheciam a Raul de antes, eles viram da onde que eu saí, sabe? É muito legal. Eu até esqueci o que eu ia falar. Nós estávamos falando da Esther, do exemplo que ela deu, por exemplo, de submissão, de gratidão ao marido dela, né? Então, em vez dela... Ela poderia muito bem, por exemplo, se é eu, né? Vamos supor... Eu sou, né, a Esther. Talvez eu chegasse só, pelo amor de Deus, como assim que vai matar todo mundo? Vamos resolver isso aqui agora. Banquete, entendeu? Não fiz nada, não vou jejuar, não, né? Por exemplo, na minha reação na hora ali. sanguínea ali talvez de hora. Talvez iria pensar, eu sou a rainha. Ninguém vai matar. Era exatamente isso que eu sou rainha, como que vai me matar? Mas o que ela fez, né? Ela voltou os olhos dela para Deus, uniu o coração dela com o dele, né? Jejuou, orou, esperou a resposta dele e no momento que ela poderia ter, vamos resolver isso aqui, não. Primeiro ela serviu um banquete, mostrou para ele, né, o quanto ela era grata, talvez o quanto ela era submissa, né, o quanto ela o amava, né, o cuidado, né? E eu acho que é isso, né, que nós temos que trazer para a nossa realidade. Você, mulher de casa, você é isso.
você é o acalento, o cuidado, a alma, a feminilidade, a mãe, os braços da sua casa. Exato. Né? E nessa questão hoje, como que uma mulher que fica em casa cuidando dos filhos apenas, ali cuidando da casa do marido, é alguém assim que todo mundo olha, às vezes na sociedade, aquela coisa, meu Deus, você não faz nada. Não é nada. Você fez uma faculdade toda pós-doutorado, você não vai exercer? Eu vi aquele negócio, o povo zoando da escala 6x1 e a mãe lá, como assim? Existe escala 6x1? Não, e eu tô fazendo eu o que quê? trabalho 24... 7x0? 7 por tudo, 24 horas sem remuneração, zero. E é legal, porque eu sou formada em contabilidade, tenho especialização em auditoria e perícia contábil e controladoria pública. Aí quando é isso, mudamos para cá, para Sorriso, tudo, aí engravidei, aí eu falei, não, agora eu preciso de alguma coisa que requer menos tempo meu, que eu consiga ter mais autonomia dos meus horários. Aí eu fiz o curso de estética, comecei a exercer ali, até que chegou um momento que eu percebi que o Senhor me queria dentro da minha casa, sabe? Cuidando do meu marido, lavando, passando, limpando, fazendo comida, brincando com os meus filhos, trazendo eles para perto. E como as pessoas ao redor, às vezes olham assim, eu lembro que um dia chegou, mas você fica em casa fazendo só isso? Só. Só isso? Aí quando sobra tempo, eu assisto série, às vezes, eu fico lá, entendeu? Eu deito com as crianças no sofá, ponho uma cobertinha. Só isso, minha irmã, só isso é coisa. E a Raul falou uma coisa legal, essa questão de sentar no sofá, que às vezes pensa assim, que tem que fazer algo extraordinário. E assim como a Esther, ela fez o ordinário, o extraordinário aconteceu, você está no seu lar, é claro que tem mulheres que não podem. Quando a minha filha nasceu, com 7 meses, ela teve que ir para a escolinha. Não deu para me ficar em casa com ela. Hoje eu já consegui ficar em casa com as crianças, mas a Valentina, quando nasceu, com 7 meses, ela teve que ir para a escolinha porque eu precisava trabalhar para auxiliar a gente mesmo não pode na se renda. cuidar, até porque, se culpar, porque tem tempos e tempos, né? Exato. Aí hoje tem a possibilidade de estar em casa. Só que o que a gente tem que lembrar do tempo verdadeiramente, que às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, mas chega em casa, dá atenção verdadeiramente para os filhos, sabe? Esquece o celular, esquece um pouquinho as redes sociais que roubam tanto nosso tempo. E realmente vai ter um tempo de qualidade, vai comer uma pipoca, sentar no sofá, pegar uma coberta e assistir uma pipoca. Como essas memórias são preciosas para os nossos exatamente. filhos. E agora que você falou, né? Quando a Valentina nasceu, eu não tive esse tempo, né? O quanto eu vejo isso hoje como uma graça e uma dádiva que Deus te deu, né? Você fica em casa com seus filhos, com seu marido, encare isso como um presente dos céus para você, né? Porque quantas mulheres não têm essa oportunidade, né? Às vezes até queriam estar ali lavando, passando, cozinhando, cuidando dos seus, né? Porque no momento eu vejo assim, muitas vezes durante o dia em coisas banais, assim, comuns, eu consigo ensinar alguma coisa para Lívia. Eu consigo falar para ela do amor de Deus ali, naquele momento, né? Esses dias a gente teve até um negócio lá que ela entrou numa loja, quis um negócio, eu falei que eu ia levar no condicional pra gente conversar com o Léo em casa, né? E aí ela quis sair usando a coisa. Então, no caso, comprou. Aí eu cheguei em casa, daí o Léo sentou com ela e falou bem assim, bom, então agora, filha, você vai ter que pagar pra papai isso daqui, né? Então agora nós vamos delimitar aqui por 30 dias, tu vai arrumar a tua cama, né? Bem certinho, deixar tudo lá. Aí ela ficou assim, tá, senão eu tenho que devolver o meu Crocs, né? Aí no outro dia ela acordou e foi arrumar a cama, né? Aí eu falei, filha, você sabia que isso que você está fazendo de arrumar a cama não é só para mamãe, não é só para papai? Falei, Deus fica feliz com isso. Deus se alegra quando você obedece o papai e a mamãe, quando você faz algo do fundo do coração mesmo. E é num simples arrumar a mesa para o café. Ela arruma com alegria e o sorriso. Mãe, eu vou acordar, já vou arrumar a minha cama. Sabe? Então, assim, é em pequenas coisas que às vezes tu tá dentro de casa, tu acha, o que eu tô fazendo é irrelevante, o que eu estou fazendo não tem sentido. Tem. Ninguém tá Acredite, vendo. é uma sementinha que você tá plantando. Isso, né? que eu ia falar, a parte mais legal ali igual, a pastora tem 2 filhos, você tem eu tenho, a gente tem que lembrar, então, que pelo menos o período que a gente está em casa, no caso da pastora, são 2 pessoas que estão aprendendo a ser cristão olhando ela. Exato. Você tem uma, eu tenho uma, então a gente tem que ser o que a Bíblia diz em tempo integral. Eu tenho até uma amiga que esses dias ela estava comentando comigo que ela falou para fulano, esse, aquilo, e falou e brigou. E daí eu falei para ela, amiga, se lembre de uma coisa.
você é a crente. Essa pessoa que você discutiu não é a crente. Então, dá vontade da gente falar, dá vontade de a gente brigar, mas é isso também que eu aprendi com a história de Esther. A gente tem que lembrar disso. É a outra pessoa, eu sou crente, então dá vontade de falar, dá, mas vamos segurar aí. É esse de você conseguir, às vezes, manter a sua boca fechada na hora que tem que ficar, né? Que foi isso que Esther traz mais, Sim. esse ensinamento, né? De que ela foi uma mulher comum, né? Que teve essa sabedoria, mas foi uma sabedoria adquirida dos céus, que Deus entregou para ela, mostrou para ela, e que ela mostra pra gente que a gente também pode conseguir, E ela né? tinha tudo pra olhar pra Mardoqueu e falar assim, eu vou lá fazer o quê? Eu sou judia. Agora eu sou rainha. Sou judia. É. Não, e antes disso, né? Quando Mardoqueu falou, ó, você vai lá, você pode ser rainha. Ela poderia falar assim, eu sou órfã, eu sou judia, vou lá. Você acha que eles vão me escolher lá? Né? Olha pra mim, você acha que eles vão me escolher lá? Sentimento de inferioridade. Exatamente. Que muitas vezes nos paralisam, porque a gente se sente incapaz, a gente se sente fora do contexto e a gente se esquece que o Senhor gosta de usar, que não é através das nossas mãos, através sobre quem nós somos, é sobre o propósito do Senhor com as nossas vidas, não é sobre quem eu sou, o que eu vou ser, é sobre o Senhor ser glorificado através da minha vida. Exatamente, foi até o que o pastor Eliseu falou no culto quinta-feira. Era Eliseu Rodrigues, né? Ele falou sobre isso, sobre a gente estar aqui não pela gente, é por um propósito muito maior. Então, não é o propósito que tem que se alinhar à minha vida. É eu que tenho que me alinhar com o propósito coletivo. Até porque Deus não está só interessado em salvar uma pessoa, Ele está interessado em salvar todos que são deles. Então, é muito importante a gente se alinhar ao propósito. Que é isso que a gente fala, né? Quando do principal objetivo do podcast, né? Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê uma placa de uma igreja, né? Ele olha um povo que é dele ou não é. Exato. Né? Então, essa multidão, se chegar em 10, em 1.000, em 500 pessoas, a palavra de Deus e uma pessoa absorver, uma pessoa, né, se entregar, for resgatada, já é para a glória dele, né? Exato. Nós já cumprimos o nosso objetivo aqui. E é legal isso, essa visão de reino, que não é sobre placas de igreja, são sobre um povo que adora verdadeiramente um Deus verdadeiro. Isso é muito importante. Quando a gente age em unidade, é como o povo ali, os judeus todos se uniram ali num propósito. Tava ali a rainha e tava o povo do mais rico ao mais pobre, mas eles se uniram mesmo ali em oração e em jejum por uma causa maior. É exatamente Quando isso. o povo de Deus se junta ali, se reúne em oração, se reúne num podcast como esse, para levar a palavra, coisas grandiosas acontecem, o céu se abre, porque isso alegra o coração do Senhor. Nossa, gente, eu tô só me arrepiando. Foi muito bom, né, esse assunto e boa. essa convidada. Viu, pastor, e ficou alguma coisa sobre a história de Esther que você acha que seria importante a gente falar que a gente não falou, só para encerrando, ou você acha que foi bem falado? Eu acho que foi. Claro que sempre fica aqueles pontos que só lendo, porque a Bíblia ela é um livro atemporal. Eu acho engraçado como ano passado eu li só o Novo Testamento em ordem cronológica. Você já leu a Bíblia inteira, Pri? Ainda não. Eu acho que eu vou te mostrar um jeito. Próximos podcasts eu vou falar sobre a gente ler a Bíblia em ordem cronológica, né? Principalmente o Novo Testamento. Cara, a cabeça expande, assim, mas sabe? eu acredito. Aí agora eu decidi, em janeiro, eu comecei a ler a Bíblia inteira. Então, a parte que eu já tinha lido ano passado do Novo Testamento, eu cheguei... Do Novo Testamento, sim. Eu cheguei, agora eu tô lendo de novo, eu fico tipo, cara, mas eu não tinha visto isso daqui Mas antes, eu não tinha percebido. Eu ia falar uma coisa, a hora que você falou que a Bíblia é atual, né? E a Elisa, eu já falei isso também no podcast, a Elisa fala que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Exato. E aí, esses dias atrás, ela falou assim, que ela já leu várias vezes também, e às vezes ela vai ler e ela fala, não, isso aqui não estava aqui não. Eu não tinha lido isso aqui assim, né? Mas porque às vezes não era o teu momento de entender aquilo, ou, né? Ou passou. Simplesmente você leu e passou. Mas às vezes Deus quer que você foque naquilo ali, então agora, eu né? pensava que eu já conhecia a história de Esther. E daí agora eu falei, nossa, mas eu não me lembro dessa parte do banquete. Pra mim que ela só tinha chegado e salvado o povo lá, falado, não, vocês vão me matar. Daí quando ela falou do banquete, eu falei, nossa, olha aí. Quando eu falei pra você que nós ia aprender mais do que tudo nesses podcasts aqui, você não acreditou? E a gente aprende muito junto.
juntos falando da palavra do Senhor, porque ela se renova mesmo a cada manhã. É como as Verdade. misericórdias, elas se renovam. Então, assim, toda vez que a gente vai ler, sempre tem uma palavra que salta ali. Porque a Bíblia fala que Deus quer revelar os segredos do coração dele para os amigos. Os amigos deles estão lendo a palavra, conhecem a palavra, estão lendo ali. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai se tornando mais próximo do Senhor, o Senhor começa a revelar segredos ao nosso coração. E como a Pri falou, é naquele momento que você está vivendo, o Senhor quer trazer um consolo, o Senhor quer trazer um encorajamento, e através da palavra é o melhor conselheiro. E é bem isso. Às vezes, tu pensa assim, tá, mas eu tô com um problema judicial. Eu tô com um problema com a minha filha. Eu tô com um problema com o meu marido. Como? Aqui tá falando, contando história dos outros, né? Não vai ter nada pra mim aqui. Tá, aqui tá a solução do teu problema judicial, do teu problema com o teu marido, do teu problema com a tua filha, do teu problema com a tua sogra, do teu problema com quem que tu tiver, do jeito que você tiver. O problema de saúde é aqui que a gente vai encontrar. Tem problema, tem solução para tudo, né? Basta a gente abrir o coração verdadeiramente, né? Para entender. Eu lembro que logo que eu comecei esse ano a ler a Bíblia, a história que mais falou comigo, que eu me lembro com muito carinho até hoje, é de José, né? Que tá lá em Gênesis. Tipo assim, foi a primeira. Porque toda vez eu penso assim, nossa, todo mundo na Bíblia, tipo, foi honrado. E eu tô aqui na labuta, né? Eu penso assim, sofredora, né? Mas olha o vitimismo, meu de novo. Eu penso assim, tipo, nossa, olha ali, todo mundo errado. Só que daí José, eu até vi uma publicação no Instagram esses dias. Porque José dormiu presidiário, né? E acordou rei. Gente, pelo amor de Deus, foram 40 anos que ele ficou ali sofrendo. Foi um ele sono não danado. dormiu. Ele não dormiu e acordou. Foram 40 anos. Daí eu pensei, nossa, olha ali, o que é o tempo, sabe? Processo. Tudo precisa de um processo. Esse daí é bem legal pra você mostrar pra tua neném. Tu já viu que tem um desenhinho do José? Tem um filmezinho do José. Nossa, encantador. A Lívia é apaixonada. Eu vou te mandar. Compartilhe o link. É o máximo esse filmezinho. É muito legal mesmo. Conta toda a história dele, assim. A Lívia assiste 2 vezes no dia. Que bom. Ela gosta. Mas E é isso, gente. E é legal também uma coisa que me veio agora, da gente lembrar, assim, que Esther, ela não esqueceu da onde o Senhor a tirou. É verdade. Ela podia ter falado, agora eu sou rainha. Exato. E pronto, pra mim tá tudo se ela certo, não tivesse, o rei me ama. E se ela não tivesse assumido, quem que ia saber que ela era judia? Exato, ela tinha escondido até hoje. É exatamente isso. Ela poderia ter ficado quieta, né? Mas ela lembrou. E eu acho que isso é um ensinamento muito forte para nós, de que, principalmente sobre gratidão, de ser grato no pouco, porque Deus vai te honrar no muito, né? Exato. Porque ela poderia. Eu saí de lá, mas eu nem lembro quem é. Diz que nem sei se já foi pobre. Se já fui pobre, não me lembro, entendeu? Mas Deus lembra, Deus tá te olhando, Deus quer saber se tu vai ser grato, né? E até para te entregar algo maior, Deus vai esperar essa tua gratidão nisso que você tem, que você acha que é pouco, que para muitos é muito, né? É muito, muito forte isso, é muito importante. Se você tiver essa gratidão, Deus vai saber que Ele pode te entregar esse próximo passo, te levar para esse próximo nível, né? Eu acho que a gratidão é um princípio assim primordial, né? Falo que lá em casa tinha um tempo que a nossa filha estava assim, a Valentina. Se eu ainda não tinha nascido, e a Valentina estava daquele jeito. Nada estava bom. Eu quero aquilo. Propaganda de televisão, cada hora passava um desenho. Eu quero esse, eu quero esse. Mas o que eu tenho não tá bom. E eu quero. E esquecia de ser grata pelo que ela já tinha. Né? E a gente começou a trabalhar a gratidão lá em casa assim. Filha, reclamou, vai ficar 3 dias sem. Eu não gosto desse brinquedo, tá quebrado. Então guardar ele 3 dias sem. Começa a sentir falta, a hora que pega de volta. Nossa, como eu gosto desse brinquedo. Aí reclamou da internet. A internet caiu, tá caindo. Vamos ficar 3 dias sem? Pra ver como que é. Já pensou, o Senhor te deixa 3 dias sem seu marido, sem seu filho, sem sua casa? Que às vezes a gente tem a tendência a olhar o que nos falta. Que nos falta, né? E não lembra o que tem. Agradecer. Mas isso é muito verdade. Agora que nós estamos acordando às 3 horas, 2 e pouquinho, para estar 3 horas na igreja, esses dias eu até falei no Instagram, 2 e pouco da manhã. Eu falei, gente, com essas coisas a gente é grato em coisas que para nós são tão pequenas. Na minha cama. A gratidão que eu tenho de conseguir voltar para minha cama, de saber eu tenho uma cama para voltar, eu tenho uma casa para voltar, né? Eu saio esse momento para ir lá, né, ficar perto do Senhor, mas eu tenho para onde voltar. Então, a gratidão, tipo, quando que eu ia lembrar de agradecer minha cama? Né? Algo tão comum, né? Tão comum, mas quantos não tem?
Isso. Quantos não tem pra onde voltar? Né? É verdade. É isso mesmo. Que máximo. Ah, Adorei, hoje eu amei. saí realmente edificada daqui. Todas as vezes, Pronto, agora né? nós vamos ficar mal acostumados. Eu não vou mais querer fazer podcast Só nós eu e duas, você. Não, tá muito sem graça. Não façam isso, vocês são maravilhosos. Estão num propósito muito lindo. Obrigado, Amém. obrigado. Pastora, assim. muito obrigada de coração por você ter aceitado o convite assim de primeira que eu convidei. Ela já se demonstrou disposta para estar aqui hoje. Nossa, muito obrigada. Foi um máximo. Prometo que vou fazer minha tarefa de casa e vou ler o livro de Esther agora. E com certeza você vai chegar falando, olha, a gente não falou sobre isso, mas olha que legal. Olha aqui, ó, isso aqui ela esqueceu de me contar lá. Como que não falou Não disso? esqueceu, não. Ela queria que eu lesse. Pra eu saber. Depois ela vai me perguntar pra saber se eu li. E continuem firme nesse propósito de propagar mesmo a palavra do Senhor, que através da vida de vocês, muitas pessoas vão ser alcançadas que talvez as igrejas não iriam conseguir alcançar, porque às vezes a pessoa teria ali uma dureza no coração de ir lá na igreja para ouvir a palavra. Mas às vezes ele está ali na rede social, está ali, coloca e começa a ouvir e o coração dela vai é se alcançado abrindo, né? pelo Senhor. Eu acho que é isso, né? São portas, né? Que às vezes vão abrir. Nós falamos isso também no primeiro podcast, de que não se sacie só com o nosso podcast, por exemplo, né? Mas se ele for uma porta de entrada para... não, deixa eu ver se o que ela falou, esse negócio de Esther é verdade. Tira a prova lá, vai ler para ver se isso aqui é verdade. Então, é isso, né? É fazer com que a pessoa tenha essa instiga de ir procurar, de saber. Esse é o único intuito, né, do podcast, fazer com que o seu coração se abra para você conhecer sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Olha que coisa preciosa. Amém. E você que está aí nos assistindo, saiba que assim como Esther foi chamada para um tempo específico, o Senhor tem um chamado poderoso para você. Assim como ela foi chamada para um tempo específico, você está aí nos ouvindo também foi chamada para o Senhor para um tempo específico. E talvez você está aí se sentindo pequena, se sentindo com uma realidade deturpada, sentindo ali que o seu alicerce ali no sentido familiar, as suas origens não foram privilegiadas como poderiam para que você cumprisse com excelência o seu propósito. Se lembre-se que o Senhor te chamou foi para esse tempo, o Senhor te chamou para fazer o que precisa ser feito exatamente com o que você tem em mãos, que é a partir do seu sim, a partir da sua disposição e disponibilidade do seu coração é que o Senhor vai trabalhar e as coisas irão acontecer. Então não desanime, permaneça firme e viva aquilo que o Senhor tem para você. E sempre lembre-se de onde o Senhor te tirou e aonde Ele está te levando. Porque isso gera gratidão e isso traz à nossa mente aquela coisa de, eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Hoje não está bom onde eu estou, aí começa a lembrar, mas eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui hoje. E que o seu coração seja edificado todos os dias pela palavra do Senhor. Porque é ela verdadeiramente que nos preenche, é ela que nos traz paz, é ela que nos traz alegria. Porque ela é a palavra de Deus. Não é só apenas um livro, é a palavra de Deus. Eita, Nossa. sem mais. Pode chorar no podcast? Porque meu pelo não aquieta mais aqui, gente. Que coisa sem boa. mais, Nossa, né, galera? foi o máximo. É isso. Muito Amém, obrigado, pastora. Obrigada a Obrigado, vocês. Raul. Obrigado, Thay, que tá ali Obrigada. atrás nos bastidores. Acordou cedinho. Beijo, galera. Muito obrigado. É isso.